Irmãos, Hebreus capítulo 4, versículos 14, 15 e 16, diz assim a palavra de Deus: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Irmãos, de repente você, um pouquinho mais velho, vai se lembrar de um filme que passou várias e várias vezes na sessão da tarde. Eu particularmente assisti esse filme muitas vezes. Um Príncipe em Nova York. Não sei se você se lembra desse filme, mas esse filme é de um príncipe chamado Akin, lá do reino de Zamunda, e ele resolve, esse príncipe interpretado pelo Ed Murphy, ele resolve largar o seu reinado, a sua posição de príncipe, e ir para Nova York a fim de viver como uma pessoa comum. Então, você que de repente teve essa nostalgia de voltar na sua mente e lembrar do Akin, você vai se lembrar que ele foi para Nova York e lá ele trabalhou como faxineiro em uma lanchonete, fazendo serviços simples, enfrentando dificuldades, convivendo com gente real, Tinha lá os barbeiros, tinha o pessoal da lanchonete, tinha o chefe dele bravo, que quando descobre que ele era príncipe, mudou totalmente o tratamento com ele. E o Akin, ele vive a sua vida comum, gente simples. Ele convive no meio de pessoas comuns, para ver como é que era a vida dessas pessoas. O interessante é que quando ele retorna à sua posição, ele não volta como alguém distante, ele volta sabendo como é a vida do povo. Obviamente o filme termina com ele casando, a gente não sabe o que se dá depois. Inclusive eu acho que esses anos agora fizeram um remake de um filme com o filho dele agora, Mas, resumindo a história, ele é um príncipe que quando volta à sua posição sabe como o povo vive, sabe qual é a situação do povo, sabe qual é as fragilidades, as fraquezas do povo. Ele tem não só autoridade para governar, mas ele também tem experiência, porque ele entendeu como o povo vive. Por que eu estou contando essa história para vocês, relembrando deste filme? Porque a carta aos Hebreus, ele é uma carta que, ao longo de toda a sua narrativa, ela vai exaltar o sacerdócio do nosso Senhor Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, nós não sabemos quem escreveu Hebreus. Muitas teorias foram levantadas ao longo da história da igreja. Alguns dizem que foi Paulo, como o grande teólogo John Owen sustentava essa ideia. Outros também dizem que pode ter sido Áquila. E mais recentemente, alguns estudiosos, eu tive um professor na nossa pós-graduação que defende a ideia de Barnabé ser o autor da carta. Uma porque ele era um judeu e outra porque ele estava muito próximo de Paulo. E se você ler Hebreus, você vai ver que tem um pouquinho da pena de Paulo, tem um pouquinho da sabedoria de Paulo. Nós não sabemos, nós não podemos cravar quem escreveu, mas quem escreveu essa carta deixou destacado nessa carta que Jesus é o sumo sacerdote que está diante do povo, que não só olha distante, mas que sabe as fraquezas e as necessidades do povo. No capítulo 1, por exemplo, Jesus é visto como aquele que faz a purificação dos pecados. No capítulo 2, ele é o misericordioso e fiel sumo sacerdote.
No capítulo 3, ele é chamado pelo autor aos Hebreus de o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Capítulo 4, esse trecho que nós destacamos, ele é chamado de o grande sumo sacerdote que se compadece de nós. Dos capítulos 7 até o capítulo 9, o autor foca quase que exclusivamente para destacar a superioridade de Jesus como sumo sacerdote do seu povo, mostrando que ele é maior do que todos os outros sumos sacerdotes que vieram antes. Ou seja, a carta aos Hebreus é um lembrete para nós que Jesus não é um sumo sacerdote distante, que observa as nossas lutas lá do céu, como alguém distante, mas é alguém que passou pelo chão da vida humana. Jesus é o sumo sacerdote que sabe das nossas necessidades. Mais do que isso, irmãos, a doutrina principal que nós cristãos acreditamos: Jesus é o Deus homem, o sumo sacerdote, perfeito e superior. E nós, sabendo desta verdade, tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, somos encorajados nessa noite a 3 questões. Primeira, tendo Jesus como nosso sumo sacerdote, nós somos encorajados a conservar a nossa confissão. Olha o versículo 14, o que o escritor aos Hebreus diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Neste ano, que se inicia, nós precisamos de encorajamento. E nada melhor do que sabermos que Jesus é o nosso sumo sacerdote, que nos encoraja a conservar a nossa confissão. A confissão aqui, ela está relacionada com a nossa declaração, a nossa profissão de fé. É nós falarmos, verbalizarmos no que nós cremos. Ou seja, cremos em Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus, ele estava encorajando os seus leitores a não abandonarem a fé que eles tinham declarado publicamente em Jesus. É por isso que, se você ler a carta aos Hebreus, você vai ver que ele sempre está destacando Jesus com uma superioridade maior do que todas as coisas. Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que os anjos, Jesus é maior do que os sacerdotes que passaram, Jesus é maior do que a lei. Jesus é superior a todas as coisas. Por quê? Porque Jesus é Deus. É por isso que ele vai destacar que nós precisamos conservar, preservar, manter aquilo que nós declaramos publicamente, aquilo que nós cremos publicamente. E por que que ele faz esse destaque aos hebreus? Para que eles conservassem firme a fé que eles tinham declarado. Porque alguns hebreus, alguns cristãos, estavam voltando às práticas do Antigo Testamento, colocando algo a mais na obra sacrificial de Jesus Cristo. Paulo em Gálatas, você que tem acompanhado, nós estamos expondo aqui a carta aos Gálatas às quintas-feiras, você vai se lembrar que Paulo faz uma dura repreensão aos Gálatas, porque eles estavam trocando o evangelho verdadeiro por um outro evangelho. Eles estavam acrescentando algo a mais na obra de Jesus. Eles estavam, alguns judaizantes que haviam se convertido ao cristianismo, estavam dizendo aos cristãos gentios: olha, vocês são cristãos, mas vocês falta algo a mais para vocês. Precisam se circuncidar, precisam guardar um dia, precisa se restringir de certos tipos de alimentos, para que vocês sejam cristãos 100%. Então Paulo lá condena essa prática, dizendo: olha, vocês estão trocando a obra que Cristo fez
por vocês. Ou seja, vocês estão dizendo que a obra que Jesus fez não é suficiente. E o escritor aos Hebreus está desta mesma forma destacando aos hebreus que não tem nada que nós podemos colocar na obra que Jesus fez por nós. Por isso nós devemos conservar firme a nossa confissão. Devemos conservar, preservar nossa pública confissão de fé por 3 razões que ele destaca aqui nesse versículo 14. A primeira razão que ele deixa para nós mantermos a nossa confissão é porque Jesus é o Filho de Deus. Ele começa dizendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. O que ele está dizendo? O que ele está mostrando com essa declaração? Ele coloca Jesus, o homem, e logo na sequência ele coloca o Filho de Deus, mostrando que Jesus é homem, mas também é Deus. O autor aos Hebreus está mostrando que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, o Filho eternamente gerado do Pai, verdadeiro e eterno Deus. Ele não é só um profeta, ele não é só um sacerdote como os que passaram, ele não é só um sumo sacerdote, ele não é só um curandeiro, ele não é só alguém com uma alma superior, como algumas religiões acreditam. O escritor aos Hebreus deixa claro: ele é Deus. É por isso que vocês devem conservar a confissão que vocês fizeram, porque Jesus é Deus. Nós não podemos cair em uma antiga heresia chamada docetismo. Essa antiga heresia, ainda vigente, acredita que Jesus não teve um corpo humano real, porque segundo eles o corpo é matéria má, e como alguém divino poderia encarnar-se em algo mau? Isso é uma heresia. Nós cremos que Jesus é 100% homem, mas também é 100% Deus. E o escritor aos Hebreus deixa claro: vocês precisam manter firme a confissão de vocês, porque Jesus une a divindade e a humanidade. Ele é Deus homem, e sabendo disso, ele pode aproximar as pessoas de Deus Pai e lhe dar tudo o que Deus tem para elas. Por isso ele é chamado sumo sacerdote perfeito. Ele é o Deus homem que sabe das nossas necessidades. A segunda razão do porquê nós precisamos manter a nossa confissão, conservar a nossa confissão, é porque Jesus é o grande sumo sacerdote. Ainda no versículo 14, ele destaca essa palavra: grande sumo sacerdote. Essa palavra às vezes pode passar desapercebida, mas a ideia aqui no original é mostrar a superioridade de Jesus aos demais sumos sacerdotes que passaram. O escritor aos Hebreus está mostrando que Jesus, ele é superior, ele é melhor. Olha comigo, você que está com a sua Bíblia aberta, capítulo 7, versículos 26 a 28, o que o escritor diz a respeito disso, mostrando Jesus como grande sumo sacerdote. Ele destaca: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. Ou seja, Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que sabe das necessidades do seu povo, porque ele não só oferece o sacrifício pelo seu povo, como ele também é o próprio sacrifício do seu povo.
o sacrifício perfeito que foi oferecido uma vez por todas. Nós não precisamos mais levar algum tipo de oferta a um determinado homem, para que em um determinado dia, o Yom Kippur, o dia da expiação, este homem adentre ao Santo dos Santos e faça expiação pelos nossos pecados. Não precisamos, porque Jesus, o grande sumo sacerdote, ofereceu uma vez por todas a si mesmo como sacrifício pelo seu povo. Mas o escritor aos Hebreus destaca também a terceira razão, porque nós devemos conservar a nossa fé. E ele diz, porque Jesus penetrou os céus. Jesus adentrou aos céus. O sumo sacerdote judeu, ele entrava no santuário interior do templo uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelo povo, e ali permanecia um breve momento. Ele tinha todo aquele ritual, primeiro de oferecer sacrifício por si mesmo, pelo seu pecado. Depois ele tinha que entrar ao Santo dos Santos. Algumas tradições judaicas dizem que ele tinha que amarrar um cinto com sinos, para que se ele entrasse, estivesse em pecado, ele morria lá dentro. E as pessoas não poderiam entrar. Elas tinham que puxar ele por uma corda para fora. Essa é a tradição judaica. Mas este homem ficava uma vez, um momento, uma vez por ano, alguns momentos, algumas horas. Mas o que o escritor aos Hebreus destaca aqui? Que Jesus penetrou os céus, adentrou os céus, e está para sempre na presença de Deus, assentado à destra do Pai, intercedendo pelo seu povo. No capítulo 9, versículo 24 de Hebreus, diz que Jesus não entrou em um santuário feito por mãos humanas, mas no céu para comparecer por nós diante de Deus. É por isso que nós devemos conservar a nossa confissão. Confissão, meus irmãos, tem a ver com verbalizar aquilo que se crer. Deixa eu te fazer uma pergunta nessa noite. Jesus é o seu Deus? Jesus é o seu Senhor? Jesus é o Deus da sua vida? Você crê nisso? Você acredita nisso com convicção? Agora eu te pergunto, como você tem vivido para testificar isso a outras pessoas? Como você tem vivido de modo que isso reverbere na sua vida? O que você crê é testificado através das suas atitudes? Como diz Romanos capítulo 10, versículo 10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Como diz Tiago capítulo 2, verso 17, a fé sem obras é morta. Não é que nós cremos que nós precisamos fazer obras para ser salvo. Não, isso é uma outra teologia que crê dessa forma. Não, meus irmãos, nós cremos que aqueles que são salvos, verdadeiramente salvos, eles testificam a salvação através das suas obras, através das suas atitudes. A fé, irmãos, deve ser vivida. Aliás, eu não sei se você assistiu Anéis de Poder. Eu gosto do Senhor dos Anéis e assisti esse remake também do Anéis de Poder. E lá tem um general da cidade de Númenor chamado Aparazon. E ele diz uma frase lá que aquilo destacou na minha mente. Ele disse algo assim, mais ou menos assim: fé não é fé se não for vivida. Isso faz muito sentido para nós. Fé não é fé se não for vivida. Se você só fala de fé, mas se você não vive, isso não é fé. Se você não testifica aquilo que você crê através da forma como você vive, do tratamento com as pessoas, isso não é fé. Isso é outra coisa. Porque a fé sem obras é morta. É por isso que nós confessamos, conservamos a nossa confissão, quando nós também testificamos diante das pessoas, verbalizamos diante das pessoas aquilo que nós cremos. A forma como nós vivemos testifica o Deus em que nós cremos.
As pessoas devem olhar para nós e dizer, verdadeiramente ele é um cristão. Porque, aliás, você vai ver em Atos, que a primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, foi de um sinal pejorativo. Mas as pessoas olharam e dizem, e Antioquia foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque o comportamento deles era igual de Cristo. Pequenos cristos. Como você tem conservado a confissão, a sua pública declaração de fé em Jesus Cristo? Em tempos de pressão, dúvida, perseguição, o crente não é chamado para inventar uma nova fé. O crente é chamado para conservar, preservar a fé que ele recebeu. Esse é o primeiro destaque de encorajamento do escritor aos Hebreus a nós, conservar a nossa confissão. Mas sabendo, irmãos, que Jesus é o sumo sacerdote perfeito, nós também somos encorajados a confessar os nossos pecados. Versículo de número 15, o escritor diz, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. A primeira confissão está relacionada à pública declaração de fé. Esse segundo ponto em confessar os nossos pecados está relacionado a revelar, a dizer, a falar ao Senhor as nossas fraquezas, pois temos um sumo sacerdote que nos conhece. Nós precisamos confessar os nossos pecados, porque Jesus não só é totalmente divino, mas ele também é totalmente humano. Essa é a principal doutrina para nós. E como humano, ele compreende as nossas fraquezas, ele compreende as nossas tentações. Aliás, ele experimentou tentações, ele experimentou pressões, ele sofreu com sede, com cansaço, com traições, com desapontamentos durante o seu ministério terreno. Aí o escritor faz uma vírgula, mas sem pecados, mas sem pecar, porque aliás a tentação não é um pecado, ceder à tentação é pecado. Jesus conhece, irmãos, todas as nossas tentações. Jesus sabe porque ele suportou toda sorte de tentações sem pecado. A palavra compadecer aqui, que o escritor destaca, compadecer-se das nossas fraquezas, é uma palavra bonita no grego, é a palavra simpatel, que de repente você já fez uma associação aí com a palavra simpatia ou simpatizar. Aqui o que o escritor está trazendo é que Jesus simpatiza com as nossas fraquezas. Em outras palavras, literalmente, ele sofre junto. Ele sabe do que nós sofremos, do que nós somos tentados. Não há nada, meus irmãos, que Jesus não sabe, porque o escritor deixa bem claro, em todas as coisas ele foi tentado. Pense em uma tentação, pense em uma fraqueza que de repente você tem lutado para vencer. Pense em uma situação que você tem enfrentado. Pensou? Jesus sabe. Ele já enfrentou essa vida, essa carne humana. Jesus conhece o lado de cada história. É por isso que nós podemos confessar a Ele os nossos pecados. No capítulo 2, versículos 17 e 18, o escritor diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha o versículo 18 do capítulo 2 de Hebreus. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus conhece, meu irmão, as nossas tentações. Jesus conhece aquilo que nós somos, a nossa fraqueza.
É por isso que nós somos encorajados e consolados pelo fato de que a experiência de Jesus se equipara a nós. Nosso sumo sacerdote é altamente experiente nas provações da vida humana. Como eu disse no começo, ele não olha, ele não se compadece de nós distante. Ele não é alguém que olha distante e diz: nossa, como aquela pessoa está sofrendo. Nossa, como aquela situação está acontecendo lá. Nossa, não. Jesus sabe. Jesus conhece. Porque Ele viveu todas estas coisas em semelhança a nós, contudo, sem pecado. Isaías 53, o profeta destaca que o homem de dores sabe o que é padecer. Jesus te conhece, meu irmão. Ele sabe, por isso Ele é o sumo sacerdote. É por isso que nessa noite você pode confessar os seus pecados. O John Owen, um puritano, pregador, diz o seguinte, comentando esta carta: a exaltação de Cristo não anulou a sua compaixão. Ele intercede do céu com um coração que conheceu o sofrimento humano. Ou seja, quando Cristo foi exaltado aos céus, Ele não perdeu a sua compaixão, pelo contrário, Ele intercede do céu como alguém que sabe do que o seu povo precisa, do que o seu povo enfrenta, do que o seu povo passa. O pastor Luciano sempre diz: nós temos um Deus homem nos céus, um Deus que sabe do nosso sofrimento. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: confessar os nossos pecados não nos afastará de Cristo, pelo contrário, nos aproximará dele. É uma grande acusação que Satanás muitas vezes lança sobre as nossas vidas. Para que confessar? Para que dizer? Mas deixa eu te dizer, o Senhor sonda o nosso coração. Não tem nada que nós podemos esconder de nosso Deus. É por isso que nós somos encorajados a confessar os nossos pecados, a dizer ao Senhor das nossas fraquezas. Não há tentações e fraquezas que Jesus não conheça. Ele sabe de todas. Ele sabe do que você está enfrentando, diferente da que eu estou enfrentando, mas Ele conhece nós, sabe de todas. Ele sonda o nosso coração. Por isso, nessa noite, confesse o seu pecado. Você precisa dizer ao Senhor, você precisa falar, se arrepender das práticas que de repente vem adotando na sua vida, e dizer: Senhor, eu quero me arrepender nessa noite. Eu quero receber do Senhor, como nós vamos ver no terceiro ponto, graça e misericórdia. Porque, aliás, 1 João capítulo 1, 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confesse o seu pecado nessa noite, meu irmão. As suas fraquezas, aquilo que você tem enfrentado, que só você e Deus sabe, mas verbalize, no sentido de dizer: Senhor, eu estou dizendo porque eu quero me arrepender. Não quero continuar com essas práticas. Não quero viver uma vida afastado, longe de Ti. Quero estar diante do Senhor. Não ceda os seus ouvidos a Satanás, no sentido de que ele lance dardos sobre a sua vida, dizendo: para que você vai falar? Deus não te ama se você falar. Deus não, irmãos, é isso que Satanás quer. Você precisa nessa noite ser encorajado, como o escritor aos Hebreus nos deixa claro, declarar, confessar os seus pecados. Ele diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer. Pelo contrário, a nossa semelhança, Ele foi tentado em todas as coisas. Fale nessa noite, confesse o seu pecado diante do Senhor. Mas em terceiro lugar, irmãos, quando nós temos Jesus como nosso sumo sacerdote, perfeito e superior, nós somos encorajados também
a confiar nossas vidas na obra de Cristo. Olha comigo o versículo 16. Repare, não sei se você percebeu, mas parece que o escritor está fazendo uma progressão, subindo uma escada. Primeiro ele fala da confissão da nossa fé pública, declararmos em quem nós cremos, no sentido de que quando nós declaramos, nós podemos confessar os nossos pecados, porque nós vamos ser atendidos. E aí sim, quando nós confessamos os nossos pecados, nós podemos confiar que Jesus vai nos atender, que Jesus vai nos ouvir, porque aí no versículo 16 ele diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Confesse o seu pecado, porque confessando você pode confiar a sua vida na obra de Cristo. Porque quando confessamos, quando falamos, nós podemos se achegar com confiança ao trono da graça. Meu irmão, que palavras encorajadoras para nós iniciarmos o nosso ano 2026. Não tem palavra melhor, não tem motivação do alto melhor do que saber que você pode adentrar ao trono da graça de Deus, porque você será amparado, você será socorrido, como diz aqui, em ocasião oportuna. O autor usa esse mesmo verbo de achegar em Hebreus 10, 22, quando ele diz lá, ele usa uma outra palavra, mas no original é o mesmo verbo. Lá ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé. Achegar, aproximar, ele está dizendo, ele está nos exortando, ele está nos encorajando a chegar ao trono da graça em oração. Pois o único sacrifício que o crente pode oferecer a Deus é um coração quebrantado e contrito, como diz o Salmo 51, 17. É a única coisa que nós podemos oferecer ao Senhor. O grande sumo sacerdote ofereceu o sacrifício supremo ao oferecer a si mesmo na cruz em favor do seu povo. O nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, é misericordioso e convida o pecador fraco e sujeito a tentações a ir ao trono da graça. Trono da graça, o trono que na verdade antes significava juízo, agora é chamado de trono da graça. Não porque Deus deixou de ser justo, mas porque a justiça foi satisfeita em Cristo. Na antiguidade, ninguém entrava no trono, na sala do trono, sem ser chamado, sem ser anunciado. Ninguém entrava diante do rei, abriu a porta, estou aqui, rei. Mas olha que metáfora bonita o autor usa. Nós podemos achegarmos ao trono da graça. Nós podemos com confiança chegar diante de Deus. A ideia aqui de confiadamente é uma ousadia destemida. Você pode chegar diante de Deus, porque ao olhar para você, Deus olhará para Cristo. Como diz o R.C. Sproul, ele dizia o seguinte: nós não entramos na presença de Deus porque somos dignos, mas porque estamos vestidos com a justiça de Cristo. As vestes de Cristo estão sobre nós. Cristo aplacou em si a ira de Deus o Pai. E é por isso, irmãos, que Ele nos encoraja a entrarmos ao trono da graça e da misericórdia de Deus com ousadia, com confiança, a fim de sermos atendidos e receber em ocasião oportuna a graça e o socorro que precisamos. Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
É por isso que nada, irmãos, nesta vida nos torna dignos de participarmos da ceia. Antigamente eu tinha uma ideia, fui criado em uma teologia que acreditava que você precisava fazer alguma coisa para tomar a ceia no dia do culto de ceia. Você precisava fazer alguma obra sua. Jejuar, ler a Bíblia, orar, coisa que nós precisamos fazer todos os dias, né? Isso é dever do cristão, fazer todos os dias. Mas parecia, e a filosofia que se foi criada, que aquele dia era um dia como o Yom Kippur, que eu precisava fazer os sacrifícios para ser aceito. Até que um dia eu ouvi um pastor dizendo que nada nos tornava dignos de participar da ceia, a não ser Cristo Jesus. O que Cristo fez por nós, as vestes de justiça. Nós participamos da ceia porque Cristo pagou a dívida por nós, porque Ele cumpriu a justiça perfeita de Deus. É por isso que nós nos achegamos, como diz Romanos capítulo 5, justificados, pois mediante a fé temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por quem nós obtivemos acesso à graça. É por isso que você pode participar nessa noite da ceia, da mesa do Senhor, porque é Cristo que te dá dignidade, meu irmão, que nos traz e nos veste com roupas de justiça. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa: pare de viver a vida cristã tentando pagar dívidas espirituais já quitadas. Cristo já pagou toda a dívida. Não viva a sua vida com essa ilusão de que você pode fazer alguma coisa a mais na obra de Cristo. Está pago. O nosso papel é vivermos de forma a glorificar a obra de Cristo. Aquilo que Cristo já fez. Cristo já pagou a dívida. Nós precisamos descansar na suficiência da graça de Cristo. Porque Jesus é o nosso advogado. Ele está diante do Pai. Jesus é o nosso intercessor. Ele sabe do que nós precisamos. Mais do que isso, meus irmãos, Jesus é o nosso Senhor. E Senhor está relacionado a dono, a detentor das nossas vidas. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Por isso nós podemos nessa noite achegar com confiança ao trono da graça de Deus. Com ousadia destemida, com coragem destemida. Sabe por quê? Porque Cristo conquistou o acesso à misericórdia do Pai. Não precisamos de mais nada, a não ser se achegar a Cristo. Confiar naquilo que Cristo fez. Saber que o sacrifício de Cristo é suficiente. É por isso que Ele diz: acheguemo-nos. Se achegue nessa noite, meu irmão, ao trono da graça e da misericórdia do Senhor. Misericórdia é Deus deixar de nos dar aquilo que nós merecemos. Graça é Deus nos dar aquilo que não merecemos. Olha só. As duas estão intercaladas, de forma que somos abençoados, de forma que somos adotados como filhos de Deus. Somos chamados, santificados, justificados, e um dia, pela graça de Deus, com a vinda de nosso Senhor, seremos glorificados. Precisamos lembrar dessas verdades, irmãos. Precisamos lembrar que Jesus é o grande sumo sacerdote. Não tem ninguém maior e melhor que Jesus. E sabendo desta verdade, irmãos, nós precisamos ser encorajados este ano de 2026 a conservar a nossa confissão, a confessar os nossos pecados, a confiar as nossas vidas inteiramente ao governo de Cristo, à obra de Cristo.
Um ano desafiador, muitas coisas para acontecer, mas deixa eu te dizer, nada nesse mundo pode fazer o que Cristo fez por nós. A salvação eterna das nossas almas. Por isso, meu irmão, olhe para Cristo, olhe para Jesus. Esse texto nos chama e nos encoraja a não sermos fortes para nos aproximarmos de Deus. Pelo contrário, esse texto nos encoraja a nos aproximarmos de Deus, porque nós somos fracos. Nós vamos ao trono não porque vencemos a batalha, mas porque Cristo, o sumo sacerdote, venceu por nós. Um dia, como diz Filipenses capítulo 2, ele deixou a sua glória, ele se esvaziou da sua glória, ele tomou a forma humana para saber o que o seu povo padecia. Sofreu, foi tentado, mas em tudo não pecou. Foi crucificado, seu sangue derramado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E agora está sentado à destra do Pai, como o grande sumo sacerdote que intercede pelo seu povo. Amém, meu irmão?